Professor Romário, a igreja do Senhor Jesus, ela passará pela grande tribulação ou Jesus vai nos arrebatar antes que isso aconteça? Bom, muito importante essa pergunta. E, de fato, irmão Robson, todos os amados irmãos que aqui estão conosco, os que assistirão a live depois, é uma pergunta muito recorrente. Muito recorrente. Mas a própria Escritura, ela responde essa pergunta. Tá, meus irmãos? Embora muitos tenham uma pergunta polêmica, ao meu ver, não é polêmica. Tá? Não é algo obscuro na Sagrada Escritura. Tem coisas que são difíceis, não tem tanta clareza, até porque não é propósito de Deus. Tá? Como, por exemplo, a questão do espinho. Deus não deixou claro, não tem como nós afirmarmos. Mas tem coisa que a Bíblia é clara. Tá? As pessoas que tendem a polemizar, tendem a criar dificuldade onde não existe. Como, por exemplo, ao meu ver, a Bíblia não gera dificuldades sobre a questão da grande tribulação, do momento do arrebatamento. Como o irmão Robson falou, existem pelo menos 5 correntes acerca do arrebatamento da igreja, de quando acontece o arrebatamento. Então, pela Sagrada Escritura, meus irmãos, e nós precisaríamos de tempo para fundamentar isso, porque não basta dizer que cremos, nós precisamos fundamentar do porquê cremos. Então, vamos ser bem breves aqui, tá? Em primeiro lugar, a Bíblia não diz em lugar nenhum que a igreja passa pela grande tribulação. Então, quem defende essa tese está chegando a essa conclusão por, eu não digo nem inferência, mas o que acontece muitas das vezes, violação dos próprios contextos dos textos sagrados. A Bíblia não diz em lugar nenhum que a igreja passa pela grande tribulação. A expressão para a igreja no Novo Testamento é eclesia. Pode pegar todas as referências que tratam da grande tribulação no Novo Testamento e veja se você encontra a expressão eclesia ali. Ah, mas a Bíblia fala dos santos na grande tribulação. Ora. A expressão santos não é um termo técnico para se referir apenas a uma coisa. Santos pode ser os anjos, santos pode ser a igreja, santos pode ser salvos em geral, santos pode ser Israel. Então, santos é um termo que é usado para se referir a vários grupos, não unicamente a igreja. Tá? O primeiro ponto. Segundo ponto, em Apocalipse, já falamos aqui, do capítulo 6 do Apocalipse, ao início do capítulo 19, nós temos ali narrado a grande tribulação, tá? E misteriosamente para muitos, mas claramente para nós, a igreja não é mencionada ali. Isso não é curioso? Do Apocalipse 6 ao início do 19, a igreja simplesmente desaparece e não é citada. Só para vocês terem uma ideia, do Apocalipse 1 ao 4, a expressão igreja aparece 19 vezes. Guardem isso. Do Apocalipse 1 ao 4, a expressão igreja aparece 19 vezes. Mas do capítulo 4 até o início do 19, tá? Até o 18, a expressão igreja não aparece nenhuma vez. Será por quê, hein? Será mera coincidência? É óbvio que é porque esse é o período da grande tribulação e a igreja não está nele. Quer ver um exemplo? Capítulo 2 e 3 de Apocalipse. João usa uma seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E essa assertiva acontece no Apocalipse 2, Apocalipse 3 e assim por diante. Mas, quando passamos a partir do capítulo 6, João vai repetir a frase, ele não repete a assertiva completa. Ele diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Sentiu falta de alguma coisa? Pois é, da igreja. Por quê? Porque do capítulo 6 para frente, temos o período da grande tribulação, até o 18, início do 19, e a igreja não está ali. Por exemplo, se você pega textos como Jeremias, Mateus 24, 21, olha que detalhe importante, irmão Robson. Jesus diz que a grande tribulação é um período como nunca houve na terra. Tá? A grande tribulação não pode ser comparada a nada, nem ao dilúvio, nem à destruição de Sodoma e Gomorra, nada. Ela é um período sui generis, não pode ser comparado a outro. Jesus diz em Mateus 24, 21, que a grande tribulação é um período como nunca houve e nem haverá na terra. Vamos para Jeremias. Jeremias 30, versículo 7. Profeta Jeremias, capítulo de número 30. Veja como é que a Bíblia é maravilhosa. Ela própria se responde. Jeremias 30, versículo 7. Irmão Robson nos diz, e amados irmãos:
porque aquele dia é tão grande. Aquele dia não é um dia de 24 horas, é um período. Ah, aquele dia é tão grande, porque não houve outro semelhante. Fez o link? Jesus diz que a grande tribulação não pode ser comparada a nenhum período. É um período sui generis, não há outro do mesmo gênero, da mesma natureza. Aqui Jeremias diz que esse dia, esse tempo, esse período não pode ser comparado a outro. Aí ele diz, é o tempo de angústia para Jacó. Quem é Jacó? Israel, a nação de Israel. Jeremias está dizendo aqui que esse período que não pode ser comparado a nenhum outro, ou seja, a grande tribulação, não é um tempo de angústia para a igreja, é o tempo de angústia para Jacó. Se você abre, irmão Robson, a vossa Bíblia, os amados irmãos que estão em Daniel 9, 24 a 27, temos ali as 70 semanas de Daniel. E é interessante que os estudiosos, eles são unânimes em crer que as 70 semanas, ou quase que unânimes, a maioria, as 70 semanas, descreve o período da grande tribulação, tá? E o profeta Daniel diz lá, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Os judeus. Sobre a tua santa cidade. Quem é a santa cidade? Jerusalém. Se você pega Apocalipse 3:10, a igreja de Filadélfia, há uma promessa sobre ela, de que ela seria livre da hora da tentação que havia de vir sobre todo mundo. Por que não pode ser só a igreja de Filadélfia? Porque essa hora da tentação haveria de vir sobre todo mundo. Tá? Então é um período que engloba todo mundo. Que período é esse? É a grande tribulação. Se você pega 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10... está claro também que Deus não nos destinou para a ira, ou seja, a grande tribulação, e que Cristo se manifestará para nos livrar da ira futura. Que ira é essa grande tribulação? Para encerrar, se nós pegarmos todos os textos no Antigo Testamento, que fala da grande tribulação, claro, usando outras expressões, o grande dia, o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da ira, o dia da vingança, tá? Esses textos deixam claro que a grande tribulação é um período de vingança, de juízo à nação de Israel que rejeitou o Messias e também aos ímpios que viraram as costas para Deus. Tá? Então, há um raciocínio lógico. Se a grande tribulação é um período de vingança, faria sentido crer que o noivo vingaria da noiva, a sua noiva, lavada e remida com seu sangue, para depois, no final da grande tribulação, casar com essa noiva? Isso não faria sentido, não tem cabimento crer que Cristo faria isto. Então, por esses e por inúmeros textos da palavra de Deus, nós vemos claramente, isso não é nenhuma questão polêmica, ao meu ver. Tá? A polêmica gira em torno de nós queremos colocar a nossa interpretação da Sagrada Escritura. Então, por esses e inúmeros outros textos, tá? Da palavra de Deus, como por exemplo Apocalipse 19, que narra Jesus vindo à terra com seus exércitos, no plural. Por que exércitos? Temos os anjos, né, que é um exército de Deus, e dentro desses exércitos de Deus aqui, Apocalipse 19, temos a igreja. Ora, se a igreja está voltando à terra em Apocalipse 19, significa, irmão Robson, que em algum momento ela subiu. E quando é que ela subiu? A Hebreus capítulo 9, versículo 28. A gente às vezes cita o 27, só o 27 e 27, mas o 28 é interessante, irmãos, porque a Hebreus 9, 28, o autor diz o seguinte, que Cristo aparecerá, guarde isso, Cristo aparecerá segunda vez aos que o esperam. Pergunta, quem espera Cristo voltar? A igreja. Então ele está dizendo aqui que haverá um momento em que Cristo voltará só para a igreja. E como é que eu harmonizo esse texto, irmão Robson, com Apocalipse 1, 24, que diz que quando Cristo vier, todo olho verá? Não tem como harmonizar. Se não tem como harmonizar e a Bíblia não se contradiz, isso quer dizer que o arrebatamento é um evento antes da grande tribulação para a igreja e a vinda de Jesus em glória, visível, no final da grande tribulação, quando todo olho verá, quando ele pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, é um outro evento. Não há como conciliar. Tá? Se no arrebatamento ele vem como ladrão para o mundo, e o ladrão não avisa, ou avisa.
O ladrão avisa quando vai roubar, furtar uma casa? Óbvio que não avisa. Então, como um ladrão, ele virá para o mundo de forma inesperada, de forma iminente. Mas outros textos dizem que quando ele vier, todo olho verá. Outros textos dizem que quando ele vier, essa vinda será precedida por sinais, enquanto que no arrebatamento não se tem sinais. Quanto à trombeta, irmão Robson, são trombetas diferentes. A trombeta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, é diferente da trombeta de Apocalipse, por vários motivos. Primeiro, que as trombetas de Apocalipse, ela é uma sequência de 7, lembram? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então, essa 7ª trombeta de Apocalipse, ela está numa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª trombeta. Já a trombeta de Tessalonicenses e Coríntios, elas não seguem sequência nenhuma. A Bíblia simplesmente diz que é a última trombeta. E outra coisa, irmão Robson, essa trombeta do Apocalipse, ela está ligada a juízos. Quando essas trombetas são tocadas, o que nós vemos ali são juízos, é a ira de Deus sobre a terra. Já a trombeta de 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses, o que nos é dito ali? Consolação, alegria, gozo. Paulo diz o quê? Em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao seguir, consolai-vos uns aos outros com essas coisas. Enquanto uma trombeta está ligada à alegria, à consolação, a conforto, a outra trombeta está ligada a juízo, a choro, ao período que Jesus descreveu como sendo um período sugênese, ser igual na face da terra, que será a grande tribulação. Então, só isso aqui já seria suficiente. Não há um versículo na Bíblia que diz que a igreja passará pela grande tribulação. Outro ponto importante. A visão, irmão Robson, que nós defendemos, que é a visão pré-tribulacionista, que diz que a igreja não passa pela grande tribulação, é a visão que defende, que prega, que nós precisamos aguardar Cristo a qualquer momento. É a visão que ensina que nós precisamos estar preparados para nos encontrar com Cristo. As outras visões, mesmo que não admita, como consequência da sua interpretação, tá? Leva as pessoas a se prepararem para esperar a manifestação do anticristo. É por isso que vocês ouvem, meus queridos e amados irmãos, aqui acolá pessoas dizer, fulano é a besta, fulano é o anticristo, aqui está a marca da besta. Por quê? Porque há interpretações errôneas, ensinando as pessoas a esperar primeiro a manifestação do anticristo. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diz que nós temos que aguardar o arrebatamento. Nós temos que aguardar a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, para arrebatar os seus salvos. O anticristo diz, segundo os Tessalonicenses 2, versículo 7, de forma clara, só se manifesta depois daquele que o detém ser retirado. Aquele que detém o anticristo, detém, impede a sua manifestação, é o Espírito Santo, que não sairá da terra, mas deixará de impedir a sua manifestação. E quando é que ele deixa de impedir a manifestação? Quando a sua função de consolador sai com a igreja. Tá, meus irmãos? Então a Bíblia é claríssima ao dizer que a igreja não passa pela grande tribulação. Eu prego, nós pregamos, os pré-tribulacionistas pregam que nós devemos aguardar a manifestação de Jesus Cristo, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 5, versículo de número 10. É a Cristo que nós esperamos. Nós não ensinamos que as pessoas devem ficar procurando quem é o anticristo, quem é falso profeta, quem é marca da besta. Isso aí é para quem ficar aqui. Quem ficar aqui participará disto. Mas a Bíblia diz, assim como a igreja de Filadélfia guardou a palavra da sua paciência, ela também seria guardada da hora da tribulação. Quem está em Cristo, independente se esteja morto no dia ou esteja vivo, participará desse que será o maior evento, o arrebatamento da igreja. Que possamos dizer nessa noite, Maranata, vem Senhor Jesus.